Eu quero tratar de umas questões aqui, basicamente o mesmo, um contexto específico, que é o contexto da escrita. Mas para eu abordar os problemas em questão, eu tenho que deixar claro algumas coisas para não ter mal entendido nem com conhecidos nem com desconhecidos. Começando das pessoas mal intencionadas. Não foram poucas pessoas que leram textos meus, desde o começo de eu escrever poema, aos 12 anos mais ou menos, 12 anos de idade, que queriam me botarem para baixo, esculhambarem meu trabalho, meus poemas, meus textos, meus contos, né? Dizendo que eu não sei escrever porque minha ortografia não tá certa e tal. Eu não sei escrever, que eu escrevo errado. E botam pra lascarem, né? São pessoas que de fato se incomodam muito com o meu trampo. Não só com o meu trampo, mas com todos ao seu redor. São pessoas com muita coisa ruim dentro de si. E eu conversei com uma amiga minha, doutora em letras, há pouco tempo, há uns dias, uns 2 dias, e ela tocou naquele assunto que cientista costuma ter, né? Que independente da ciência que você dominou, você tem que ter algum recurso de referência. Por exemplo, eu tenho vários livros aqui de ciência da computação. Já tive outros, eu dei a quem precisava, ou até mesmo por carinho mesmo. Mas eu tenho os principais livros aqui de C, C++, eu tinha de D, C quântico, Blender, tudo aqui, tinha muita coisa, Linux. E por mais que você leia e releia aqueles livros e domine, eu mesmo não sou capaz de decorar, sou ruim de decorar. Eu preciso de livro de referência, né, para poder revisar sintaxe, por exemplo, de idiomas de programação. Que são muitos idiomas que a gente acaba estudando por alguma finalidade. Eu mesmo estudei para saber desempenho, o potencial, o seu foco, o foco daquele idioma de programação, que talvez eu trate disso depois. E eu sou uma pessoa realmente que esqueço as palavras. Eu acredito que se eu ficasse 1 ano sem conversar, eu esqueceria até como fala as palavras. Pode ser um exagero, mas... E eu sou péssimo em decorar ortografia, tirando as partes que tem regra lógica para você, como oxítona, paroxítona, proparoxítona. Existem regras que são lógicas, que você raciocina e você aplica. Agora aquilo que é decoreba, não. E a professora, ela é doutora, ela até falou, não, a ortografia tem correção, porque na verdade precisa de referência, são muitas palavras. Aí eu falei, pois é, eu já cheguei pra gente assim e falei, ó cara, ortografia tem correção, mas caráter não, né? E a pessoa não gostou, né? Como se aquilo que ela ninguém percebesse, fosse um segredo que ela guarda assim, as 7 chaves, né? Não, professora, mas as pessoas que me abordam falando mal de minha ortografia. E na verdade saber escrever não é decorar a ortografia, né? Você vê muita gente aí que decora ortografias, mas ou então fica consultando o telefone para escrever corretamente, para tirar um dia, mas não sabe escrever. Eu tô falando das pessoas nocivas por enquanto. E eu lembro que li muitas redações de muitas pessoas que decoram receita de bolo para redação, né? Como os professores recomendam, que segundo grau não ensina ciência, não ensina lógica, não ensina nada. Basicamente são receitas de bolo para você fazer vestibular. Não desenvolve o raciocínio propriamente dito no segundo grau. E olha que a carga de estudo do Brasil é a maior que tem. Nos outros países dilui-se a carga em quantidade e tempo, né, na escola. É bem diluído, mas para tentar fixar mais. E escrever, e aí eu queria entrar um pouco agora na questão das pessoas que já me abordaram tocando o assunto de alguns textos meus. Claro que eu sei que é ignorância das pessoas que fizeram isso aí, não é maldade nenhuma. E queria tratar desses assuntos, exatamente desse tipo de gente que tem potencial para escrever melhor, mas não escreve. Não escreve melhor, e explicarei por que não escreve melhor. Em uma arte marcial, quando você estuda uma arte marcial, você vê um mestre. Ele é mestre porque ele transcendeu a arte marcial. As ciências, nós como os pesquisadores de uma arte marcial, do atletismo, né, da educação física, de qualquer ciência, nós dominamos aquela arte e criamos técnicas
para essas técnicas guiarem pessoas que vierem depois. Mas essas técnicas de forma alguma devem serem devem moldar em sua mente de uma forma engessadamente, né? Aquilo ali são técnicas para você ter um norte, para você começar a entender como aquela ciência, como aquele mecanismo, como aquela técnica, como aquela área de atuação funciona. Então, arte marcial, como o Kung Fu, o que for, ele lhes explica técnicas. Você domina aquelas técnicas para se você se tornar mestre, você se tornou mestre principalmente porque você transcendeu as técnicas. As técnicas serviram como um guia para você alcançar a maestria. E isso vale para qualquer arte da vida, né? De uma ciência a qualquer ciência, qualquer arte. E as pessoas que me abordaram, elas sempre me abordaram tentando me corrigirem, não na maldade, mas me corrigirem para as técnicas que elas aprenderam e estão com a mente engessada naquilo ali, limitando consequentemente o potencial da pessoa. Eu sei porque eu sei que a pessoa pode mais. Eu sei que a pessoa pode mais. Entendeu? Eu sou professor, uma das formações do cientista da computação é ser professor, é lecionar, e eu sei que eles podem mais, eles e elas que me abordaram dessa forma. Claro, quando você conversa com uma doutora de fato em letras, você consegue ter um diálogo ali fluente sobre a questão. Afinal de contas, é uma doutora em letras, né? Aí eu não posso de forma alguma elevar o nível da conversa com uma pessoa que não é doutora em letras de verdade, pegar uma pessoa que não tem essa maestria. Eu tenho que baixar o nível. Eu sei dar aula para criança. Então, se eu sei dar aula para criança, basicamente eu consigo dar aula para a maioria das pessoas que tem interesse em aprenderem. E isso aí vale para a arte da escrita. Vale para qualquer arte. Na arte da escrita, de fato, técnicas são passadas até no 2º grau. Existem literaturas para você, de redação, para você aprender aquilo ali. Mas de forma alguma você deve ficar prendido aquilo ali. Aquilo ali é um meio de você desenvolver as técnicas avançadas que algumas pessoas criaram, alguns pesquisadores, e a partir dali você transcender aquelas técnicas ali, né? Você não pode de forma alguma limitar, castrar, diminuir o potencial de sua escrita porque você quer ficar prendido a essas técnicas de escrita, né? Como dizem no poema, né? No poema, quando você dialoga com alguns mestres de letras, eles sempre falam, nunca deixe fluir o poema, né? Não fique prendido à ortografia, a regras, para você não perder aquela fluência nem diminuir o potencial artístico daquele poema, como vale para qualquer arte, né? Você vê Michelangelo, Da Vinci, né? Eles são mestres, né? Você vê a Mona Lisa, a Mona Lisa ali é uma coisa que, para você ter aquele domínio artístico ali, incrível, de várias ciências ali, não só a arte em si, a Mona Lisa, a pessoa transcendeu em muito aquela arte. Isso vale para qualquer arte. Eles são mestres, o mestre transcende a arte, né? Então é esperado que quando a pessoa tem pelo menos um mestrado, ela tenha ela transcendeu a ciência, a graduação no caso. Ela transcendeu a graduação, ou no final da graduação, para poder fazer um mestrado. O mestrado tem que ser feito para uma pessoa com esse potencial, e a maioria não tem esse potencial. São pessoas extremamente presunçosas, que não sabem nada, e invejosas. Então, quem deve fazer mestrado é a pessoa que de fato conseguiu transcender a ciência ao concluir, ou um pouco antes de concluir a ciência que está estudando. E aí já entrar naquilo que tem vocação, o mestrado. Ela estressar mais aquilo ali e aperfeiçoar mais sua transcendência daquela arte ali, daquela ciência. E o doutorado é um passo além, né? Um passo à frente ali. A pessoa já tá fluindo daquela forma, ela já tem aquela vocação, ela já tá naquele nível ali, que não é grátis, não é fácil de se adquirir. Então o que eu recomendo às pessoas que escrevem bem, gostam de escreverem, admiram, respeitam a arte da escrita, é que reflitam sobre essa questão de ficarem engessados, sobrecarregando a mente com regras e com ortografias, etc e tal.
Não estou dizendo que você deve ignorar essas regras. O que eu estou falando é que elas devem serem apenas uma parte da modelagem mental da arte da escrita, como qualquer arte. Entendeu? E a partir daí você transcender. E existe um pecado que acontece, mas é normal. São pessoas que... existem modelos de escrita de escritores famosos, clássicos, que escreveram bem, tem sua arte. Alguns são bem simples, né? Transcenderam tanto que são super simples. Você lê livros clássicos como Drácula, que é genial. Quem leu o Drácula sabe que aquilo ali é impressionante, aquela técnica que ele aplicou de recorte de jornais e agenda e tudo mais. Ele é um gênio, é um dos melhores que eu já vi na vida. E você vê muita gente copiando forma de outros escritores escreverem que eles admiram. Normalmente são pessoas que escrevem bem, mas nunca transcenderão a arte da ciência. Elas ficarão limitadas ao técnico, nunca à maestria. Eles nunca serão mestres. Escrevem bem, são criativos. Seus temas são específicos normalmente, né? Tem os temas dele lá, do público dele, do público dela. Mas nunca serão um mestre, nunca transcenderão essa arte. Eles ficarão limitados a modelos. Não que isso seja errado, não que seja ruim. Os modelos são ótimos. Mas o que eu estou falando aqui, e claro, tem que respeitar. A pessoa que consegue copiar a arte de um mestre é respeitável, é admirável. Mas para as pessoas que de fato têm o interesse em sofrerem mais na arte da escrita, se sacrificarem mais, transcenderem, sofrerem mais e chegarem a um ponto da libertação da arte, né? Porque a maestria nada mais é que uma libertação das técnicas, uma libertação da arte, para você ser livre na arte, no domínio da arte, você ser um mestre, um doutor. Se você de fato tem esse interesse, você não tem medo de percorrer esse caminho, aí o que eu recomendo é você seguir o que eu estou recomendando. Não se prender a ortografias nem a regras. Você entendeu, dominou, transcenda isso aí. Por mais custoso que seja. Você fez a primeira vez, fará a segunda, fará a terceira, fará a quarta, fará a décima, fará infinitamente isso aí. Tá me entendendo? Então é isso. Eu espero que isso foi útil. E tinha outra coisa para falar que eu não lembro, só um momento. Na verdade, sim, é claro que existem situações como provas, né? Você tem que escrever um texto naquele momento ali e a ortografia conta. Mas se for de fato uma prova séria, avaliado por pessoas sérias, seu conteúdo valerá muito mais, 99% mais, do que uma ortografia ou regras de escrita. Quando você escreve um texto sério, um poema, um livro, um artigo, né, um texto acadêmico, os leitores, os avaliadores estão muito mais preocupados com o conteúdo, não se você seguiu regras ortográficas ou regras de redação, regras de escrita. Pelo contrário, aqueles que são bons verificarão se você transcendeu essas regras, essas artes, essas técnicas. Então reflita sobre isso aí, entendeu? E um abraço.